Fala pessoal, eu sou Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo com dicas de escrita, dessa vez dicas do Umberto Eco, trazidas nesse livro aqui, Confissões de um Jovem Romancista. Fica comigo e não perde essas dicas que o cara tem muito para ensinar pra gente. Antes de partir para o conteúdo do vídeo, eu quero deixar para vocês aqui em cima o card, já com a resenha de O Nome da Rosa. Foi o último vídeo aqui do canal, foi a resenha que eu fiz do livro do Umberto Eco. Se você gosta desse autor, sem dúvida alguma você não pode perder. E primeiramente vamos falar um pouco mais sobre esse intelectual italiano, que é motivo desse vídeo hoje novamente, e que tanto traz conteúdo, tanto agrega conteúdo na literatura mundial. Umberto Eco foi um semiólogo, um escritor italiano, falecido no ano de 2016. Ele escreveu vários livros muito conhecidos, participou de debates enormemente famosos. Ele tem uma obra muito rica e que vocês vão conseguir encontrar com muita facilidade na internet. Isso eu estou falando da obra ensaística, mais acadêmica dele, digamos. O Umberto Eco ele tem livros literários sensacionais e por isso mesmo ele foi chamado para dar 4 palestras em momentos distintos, 4 conferências que ele acabou trazendo para livro. Ele trouxe para este livro, para essa edição. Essa edição, inclusive, eu acho que não vai ser tão fácil agora de vocês encontrarem, que é uma edição da Cossack Knife. Inclusive sensacional, uma edição que o formato aqui, a largura do livro é diferente, então o jeito, a pegada do livro é outra, enfim, que qualidade. A edição em si sempre me chama a atenção, eu sempre trago aqui o detalhe do comentário para vocês. Mas antes mesmo de eu passar essas dicas valiosíssimas do Umberto Eco e mais esse vídeo, eu quero pedir aqui para você se inscrever no canal, não deixe de fazer isso para você não perder nenhum conteúdo. Naturalmente você que está interessado em escrever melhor, buscar mais dicas de escritores ou até mesmo resenhas de livros para conhecer outros materiais, outros autores, deixe seu gostei aqui se você estiver curtindo esse conteúdo e se inscreva no canal para você não perder nada. Logo no primeiro ensaio desse livro, Umberto Eco traz um assunto bem pertinente, bem relevante e que de certa maneira desperta até certa polêmica entre os escritores, né? Apesar de ser um assunto muito mais no campo das opiniões, muito mais voltado ali para o estilo de escrita de cada um, é um assunto que ainda rende algum debate, apesar de já estar bem saturado, digamos assim, que é o assunto da inspiração. Umberto Eco ele começa falando que, na verdade, quando perguntam para ele como ele escreve, qual o método, qual é a forma que ele utiliza para escrever, ele fala, eu escrevo da esquerda para a direita. É essa a resposta dele para os jornalistas. Mas ele fala nesse primeiro momento, nesse primeiro ensaio, que ele percebe que esses jornalistas, esses críticos que vão perguntar essas coisas para ele, não se sentem satisfeitos, digamos assim, com essa resposta. Então Umberto Eco ele desenvolve um pouco mais o que ele quer dizer com o escrevo da esquerda para a direita. E ele acaba trazendo a ideia de que escrever é até um brocardo, né? um adágio, que é a escrita é 10% de inspiração e 90% de transpiração. E o que significa isso? Para Umberto Eco, a escrita é fruto de um trabalho, de uma pesquisa, de uma série de leituras que você faz ao longo da vida, de estímulos que você vive de fato, e não essa coisa quase que mística que seria dizer, inspiração, estar enlevado por um momento, isso e aquilo. Há controvérsias quanto ao estilo, há quem diga que precisa estar num momento inspirador para alcançar uma boa qualidade de texto, mas no final das contas o Umberto Eco ele nega isso. Ele fala que a escrita para ele é nada mais que um trabalho, uma forma de trabalhar os conhecimentos e de levar adiante. E o que isso nos ensina, o que isso nos traz como escritores, né? Pensar isso é idealizar que você deve sempre estar atento aos estímulos literários, aos estímulos que estão dentro da expressão, da linguagem artística que você utiliza. Então, se você é um escritor que não lê,
você acaba sendo um escritor sem referência, você é um escritor que provavelmente vai pecar pelos clichês, você provavelmente vai pecar pela falta de uma profundidade, de um estilo próprio na escrita. Naturalmente você já leu algo na sua vida, então você vai ficar com essas referências rasas do que você já leu uma ou outra vez. Então, ter um hábito de leitura é fundamental. Se aprofundar em leituras é fundamental para levar a escrita, para ser parte dessa transpiração de que Umberto Eco fala. Logo no segundo ensaio, Umberto Eco trata sobre a questão da interpretação do texto por parte do leitor. Isto é, ele busca compreender para quem um texto é escrito. E ele trata da questão do leitor modelo. Ou seja, o leitor modelo é aquele que vai diretamente alcançar o objetivo que você teve com a sua obra. É aquela pessoa para quem você idealizou aquilo que você escreveu. Isso é interessante para você ter em mente qual é o seu público-alvo, qual é o destino ali daquela sua narrativa, do seu poema, do seu texto de não ficção, talvez, para que você alcance os seus objetivos interpretativos ou até para que você extrapole esses objetivos, trazendo uma margem ainda maior de interpretações. E ele, basicamente, o que ele quer dizer com isso, com essa ideia de leitor modelo? A dica é você trazer referências que aprofundem a sua obra e para que o seu leitor, aquele leitor que você teve em mente durante a escrita, ele possa entender e alcançar aquilo que você quis dizer. Por exemplo, quando Umberto Eco escreveu O Nome da Rosa, o livro de que eu já falei aqui no canal, ele idealizou um público e inclusive os críticos literários posteriormente disseram para ele: olha, esse livro não vai vender. Esse livro ele tende a ser muito pouco lido porque ele é difícil, ele depende de um conhecimento teórico, histórico, enfim, um conhecimento até de latim muito específico, então provavelmente você não vai ter leitores. E o livro, assim, foi um enorme sucesso. E isso Umberto Eco atribui justamente a essa busca pelas referências que extravasam até o próprio leitor modelo. Então, ele trabalha com um conceito arquitetônico, que ele diz trazer um conceito da arquitetura para alcançar a seguinte teoria. É uma teoria que ele chama de duplo código. O que seria o duplo código? É a ideia de que se você escrever com base numa referência muito específica, o seu leitor modelo, ou seja, a pessoa que conhece aquela referência, vai conseguir alcançar a referência e o que você quis dizer. E por que é duplo código? Porque o leitor modelo seria o primeiro a ser alcançado. O segundo seria aquele leitor que não é conhecedor daquela referência. E aí, com base na riqueza do que você vai trazer, da forma como você vai trabalhar essa referência literária, você vai ser reconhecido apesar de o leitor não conhecer essa referência. Isso acontece diversas vezes em O Nome da Rosa, porque ele traz referências desde literatura policial inglesa, como Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe, e até literatura italiana, assim, literatura que eu pelo menos não conheço. Então, mas ainda assim eu consigo compreender O Nome da Rosa mesmo sem ter a referência. Então essa é a ideia do duplo código, você enriquecer o seu trabalho com uma referência para que o seu leitor modelo entenda e para que o seu leitor ali talvez desprevenido das referências, ali que não vai conhecer essas referências, para que ele também possa conhecer a sua obra e compreender o que você quis dizer, apesar de não ter feito ali a leitura base que você utilizou para a obra. A terceira dica que eu vou trazer com base nesse livro, Confissões de um Jovem Romancista, é justamente sobre o terceiro ensaio em que Umberto Eco fala sobre a construção das personagens. Pensar em personagens requer profundidade, requer uma trama, porque o personagem ele não nasceu na trama, o personagem ele nasce antes mesmo, ele tem uma vida pregressa que faz com que ele alcance aquela personalidade da trama. Então pensar isoladamente, pontualmente na vida de uma personagem é empobrecer a sua história. Pensar a história de uma personagem com base apenas em um parêntese, em um momento temporal específico, seria você empobrecer a tal ponto que o leitor não sentiria empatia pela sua personagem.
é pensar que o leitor não conheceria sua história de vida para alcançar o que está ali por acontecer. Se sua personagem tem traumas do passado que vão culminar ali num momento terrível que vai acontecer na vida futura dela, numa fuga que ela vai ter que fazer ou algo do tipo, certamente se você não conta sobre esses traumas, se você supõe apenas na sua cabeça, pode complicar. Ou mais do que isso, se você supõe, mas não tem isso claramente posto, pode ser que você não consiga construir essa personagem com a devida profundidade. Eu mesmo já passei por isso. Quem não, né? Quem não passou por isso na escrita sem ter, de fato, uma profundidade de personagem? Então, pensar a vida anterior daquela figura que faz parte da sua história é pensar já a sua história, por mais que aquela vida anterior, aquela pré-trama não esteja presente no livro, na obra que você pretende escrever. Então, Umberto Eco traz como exemplo a construção do romance O Nome da Rosa, que eu já trouxe aqui, inclusive esse comentário no último vídeo. Ele se predispôs a desenhar, fazer a caricatura de personagem por personagem. Acreditem, são muitos personagens em O Nome da Rosa, muitos. Personagens ali que passam batidos do livro, inclusive, que ele desenhou. Ele buscou isso, ele teve isso guardado ao longo do período de escrita da obra para que ele pudesse visualizar a personagem. Isso mostra a importância de você conhecer muito bem a figura central ou as figuras que passarão pela sua trama. Porque se você não consegue visualizar, o leitor provavelmente também não vai conseguir. Claro que você não vai precisar ter habilidades de desenho, você pode ter boas habilidades de imaginação, por exemplo, para alcançar isso. Mas pensar além daquilo que está sendo posto na trama é fundamental para que o leitor também se identifique com a história. E a última dica que eu vou trazer para vocês aqui é de um ensaio que Umberto Eco traz aqui, falando sobre listas. Pensar nos elementos que compõem uma cena da sua narrativa é um trabalho criativo extremamente estimulante, pelo menos para mim. Eu gosto muito de idealizar, e o Umberto Eco ele traz aqui nesse último texto, no último ensaio desse livro, a importância das listas. E acreditem, ele traz exemplos enormes, exemplos de listas com páginas e mais páginas e mais páginas. O que seriam essas listas? Nada mais é do que você pensar tudo que está ao redor da sua personagem, seja fisicamente ou de maneira até abstrata, você colocar isso de uma forma a listar e trazer a visão mental para o seu leitor. Vamos supor que seu personagem principal seja um barbeiro. Você vai poder listar todas as ferramentas que ele utiliza para fazer o seu trabalho. Você vai poder, inclusive, listar os sentimentos de que ele é tomado enquanto ele corta o cabelo de alguém, enquanto ele faz a sua profissão, ele exerce seu ofício diário, os sentimentos com que ele chega no trabalho diariamente, enfim, você vai poder fazer listas. E aí a forma como você vai elencar cada item, cada situação, cada sentimento, é isso que vai tornar a sua narrativa única. Porque existem autores que vão elencar utilizando artigo no início de cada item, vai ter autor que vai utilizar apenas vírgula, vai ter autor que vai utilizar ponto e vírgula, outros vão utilizar ponto. Enfim, uma lista ela pode ter inúmeras funções, não apenas ilustrativas, mas até, no final das contas, narrativas. A lista ela constrói toda uma cena, ela constrói toda uma atmosfera para colocar o leitor dentro da história. Então é interessantíssimo você parar para pensar como uma lista pode modificar o meio da sua trama. E ali você de repente faria uma descrição de tal forma, uma descrição até às vezes em frases maiores, né, em enunciados maiores, mas às vezes uma lista apenas com palavras pode enriquecer de tal forma aquilo que você quer dizer, o que você quer mostrar para o leitor. Então é isso, pessoal, foram essas as dicas que eu queria trazer para vocês. Aqui na descrição você vai encontrar o link para comprar esse livro, não sei se é exatamente esta edição, mas você vai conseguir pelo menos o texto integral do Umberto Eco, e é claro,
claro, você comprando por lá, você ajuda o canal para a gente continuar trazendo conteúdos aqui literários e dicas de escrita. Já tô aguardando aqui o seu like, o seu comentário pedindo mais dicas, pedindo mais livros aqui pra gente. Se inscreva, continue comigo para a gente continuar debatendo por muito mais tempo. Um abraço e até o próximo vídeo.